Eu peço que você abra a palavra do Senhor no Salmo 23, um salmo tão conhecido, mas que precisa frequentemente ser lido por cada um de nós em dias de tribulação. Salmo 23, esse texto tão maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo, um texto que nos traz esperança, consolo, conforto. Diz-nos assim a palavra do Senhor, registrada pelo rei Davi, eu creio que aqui, ainda adolescente, pastoreando os rebanhos do seu pai. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, consola, renova, restaura, anima, direciona, corrige. Como o Senhor é bom, Deus, e apesar de nós, mantém sua fidelidade e revela essa palavra que é viva e eficaz. Dá-nos clareza, dá-nos direção e dá-nos compreensão das melhores ferramentas para que possamos compreender essa palavra do Senhor com fidelidade, a fim de termos nossa fé amadurecida e nosso serviço como sal e luz, oferecido a esse mundo com fidelidade ao Senhor, o Rei dos Reis, que nos garantiu a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos até aqui algo muito importante. Primeiro, a necessidade de conhecermos o pano de fundo antes de fazermos a leitura do livro bíblico. Você escolhe o livro que estudará e depois lê o pano de fundo. Quem escreveu, quando escreveu, a quem aquele livro foi destinado, quais problemas o autor, inspirado pelo Espírito Santo, resolveu ao escrever aquele livro, porque cada livro tinha uma problemática oculta, uma necessidade que estimulou a escrita daquele livro. Quais são os argumentos principais do autor, inspirado pelo Espírito Santo? E ao falar argumentos principais e secundários, nós mencionamos algo muito importante, as características teológicas daquele livro. Esses argumentos principais e secundários são conhecidos por nós quando nós estudamos o esboço daquele livro. E todo esse material, que é o pano de fundo ou introdução de cada livro bíblico, nós encontramos em introduções bíblicas, bíblias de estudo, bons comentários bíblicos, e eu enviei para vocês um material com todo o pano de fundo do Antigo Testamento. Estou caminhando no desenvolvimento do material do Novo Testamento. Em segundo lugar, nós vimos que, após conhecer o pano de fundo, é necessário que leiamos a Bíblia corretamente. Você estudará, por exemplo, o Evangelho segundo João. Lerá 3, 4, 5 introduções diferentes a respeito do Evangelho segundo João, para que a sua mente conheça tudo o que está descrito por João, quais pontos teológicos ele trata, quais necessidades existiram para que João registrasse o seu Evangelho. Depois você começará a ler o Evangelho segundo João. Lendo corretamente, você lerá o Evangelho segundo João de ponta a ponta, capítulo 1 até o seu último capítulo. Em sua leitura diária, você procurará ler porções maiores para compreender os argumentos centrais do apóstolo João. Nós vimos que ler a Bíblia corretamente pressupõe a gente compreender todas as palavras que estão no texto bíblico. Você não pode terminar a sua leitura indo embora daquela leitura com dúvidas na cabeça. Por exemplo, eu li o confronto de Jesus em Mateus capítulo 23 com a liderança religiosa chamada de fariseus. Quem são os fariseus? Anteontem, sexta-feira, pela manhã, quinta-feira, eu fiz um culto na CDL. Uma vez por mês eu faço um culto na CDL. E, expondo Lucas capítulo 2, eu perguntei para aquele auditório de umas 40 pessoas. Quem aqui pode me dizer o que significa a palavra gentio? O que são os gentios? Pasmem, gente. Nós somos um país que se denomina cristão.
Mas daquelas 40 pessoas, ninguém sabia o significado da palavra simples, gentio. Se você não sabe o que significa um gentio, você não vai conseguir entender as Escrituras. E por conseguinte, você não vai conseguir compreender que você é salvo. Porque gentio significa que a obra de Cristo Jesus se estende a todos os povos. Gente de toda tribo, língua, nação e raça. Gente que não pertence à etnia dos judeus. Então, compreenda cada palavra do texto bíblico, fazendo uso de um dicionário ou lendo versões alternativas. Se você faz o estudo da Bíblia na Nova Almeida Atualizada ou na Almeida Revista Atualizada, é importante que você leia o seu texto e leia depois o mesmo texto na Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na linguagem de hoje. Leia em outras versões, para que você compreenda o seu texto. E aí nós começamos a ver uma outra parte que é fundamental para que você entenda o seu texto, que é como estudar o seu texto. Está te chamando de vovó? Está chamando de vovó. Que gracinha, gente. Como estudar o seu texto? Nós vimos a necessidade de você conhecer os verbos passado, presente, futuro, em um modo muito importante, modo imperativo. E aqui eu pedi para que vocês fossem para o nosso santo YouTube e em 15 minutos procurassem aprender aquilo que você não aprendeu do ensino fundamental ao ensino médio, tá bom? A importância e o que significam os verbos no passado, presente e futuro, e o mais importante, o verbo no modo imperativo. Por que mais importante? Porque de 27 livros do Novo Testamento, 22 são cartas. E essas 22 cartas são repletas de verbos no modo imperativo. Ordens, recomendações. São ordens do nosso rei para que vivamos como seus súditos do modo correto. Por isso que as cartas são repletas de imperativo. Depois, nós falamos sobre a importância de vocês conhecerem e ficarem atentos a 3 tipos de conjunção. Conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Quando aparecer uma dessas palavras, você deve marcá-la, sublinhá-la, colocá-la circulada, retangular, do jeito que você puder, mas dê atenção a essas palavras. Porque as conjunções adversativas mudam completamente a direção do texto. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Tudo que Deus criou é bom, Gênesis 1 e 2. E aí começa Gênesis 3. Mas a serpente, o mais astuto de todos os animais. E aí Gênesis 3 narra a queda do ser humano em pecado. Conjunção adversativa. Efésios 2. Nós somos, por natureza, filhos da ira, escravos do príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo, e amamos os valores desse mundo caído. O ser humano está numa condição deplorável, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Os 2 primeiros versos de Efésios falam da nossa condição de miséria e morte espiritual. A conjunção mas estabelece um ponto de ruptura. Algo radical vai mudar. É fundamental que nós tenhamos clareza sobre a importância das palavras mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Mas há outras 2 conjunções, as explicativas e conclusivas. Ninguém pode servir a 2 senhores, disse Jesus. Por quê? Junto e sem acento. É uma conjunção explicativa. Ou vai entristecer um e servir ao outro mais. Jesus está explicando um argumento. As conjunções explicativas. O pois e o porquê, junto e sem acento. E não se enganem, viu, gente? Aparece demais na Bíblia. Qual é a maravilha das conjunções explicativas? Elas nos dão trabalho já. É o próprio Deus já explicando toda a linha de raciocínio para que a gente compreenda a palavra dele. E as conjunções conclusivas? Portanto, alguém aqui se lembra de alguma outra conjunção conclusiva? Os nossos estudiosos de gramática. Conjunção conclusiva, portanto, e
assim. Outra conjunção explicativa, a fim de que, porque junto e sem acento, pois, a fim de que. Conjunção conclusiva, portanto, assim, conclui linhas de raciocínio. Qual foi o exemplo que nós vimos no último domingo? Hebreus capítulo 11, todinho. É aquele capítulo que fala da galeria dos heróis da fé, estão lembrados? Aí começa o capítulo 12, portanto. Se a gente lê o capítulo 11 todo e não começa a ler o capítulo 12, a gente não vai compreender o propósito do autor ao registrar todo o capítulo 11. Todo o capítulo 11 foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, justamente para conduzir à conclusão. Nós não podemos parar a leitura ao fim do capítulo 11, devemos continuá-la no capítulo 12. Porque a divisão da Bíblia em capítulos e versículos não é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia original não é dividida em capítulos e versículos. Foi uma obra humana que começou no século XVI e terminou no século passado, a colocação de capítulos e versículos, a fim de nos ajudar a encontrar referências, mas algumas vezes atrapalham. E Hebreus capítulo 11 e 12 é um exemplo muito claro disso. Conjunção conclusiva. E eu disse a vocês para que já desenvolvessem seu sistema próprio de legendas. Cada um de nós tem liberdade para desenvolver o seu sistema de legendas. Coloque na sua contracapa da Bíblia, verbos no passado, 1 sublinhado, verbos no presente, 2 sublinhados, verbos no futuro, há um asterístico, verbos no imperativo, a palavra será circulada. Conjunção adversativa, eu vou colocar uma bolinha. Conjunção conclusiva, eu vou colocar um sublinhado e um retangular em torno da palavra. Crie o seu sistema de legendas. Marque a sua Bíblia toda, deixe ela desenhada. Você vai ver que há textos onde tem 3 versículos e aquela palavra, uma mesma palavra, se repete 6, 7 vezes. Você precisa ficar atento a palavras e expressões que se repetem. Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, dezenas de vezes. A repetição dessas palavras é fundamental para você entender o que o texto está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo. Então fique atento às palavras e às expressões repetidas. Elas nos ajudam, são pistas fortíssimas para a gente compreender o sentido daquele texto. Marque as palavras repetidas. E eu até dei uma tarefinha para vocês domingo passado, mas não foi obrigatória não, tá? Foi mais a título de curiosidade. Para vocês pegarem o verbo acreditar e suas variantes. Não crer, crer, descrer. Em João capítulo 1 até capítulo 3 e marcar. Vocês vão ficar impressionados como João capítulo 1 até capítulo 3 são saturados por essa palavra acreditar e suas variantes. Quando você marca elas, por exemplo, circulando, você abre a sua Bíblia e você diz, o que é isso? Como aparece tantas vezes? Olha a ênfase que Deus está nos dando ali sobre essa palavra acreditar e as consequências para quem não crê em Cristo Jesus como o verbo que se encarnou e que vai morrer no Calvário para ser o nosso Salvador. As consequências são destruição. Por outro lado, quem nele crê já goza da dádiva da vida eterna. Vimos no domingo passado, para que nós fiquemos atentos aos textos correlacionados. O que são os textos correlacionados, gente? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todo texto bíblico está conectado com outros textos bíblicos. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento fala sobre o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Spurgeon já dizia que se a gente estuda um texto bíblico e não enxerga Jesus nele, nós não estudamos corretamente aquele texto bíblico. Então toda a Bíblia está interconectada, tendo uma única temática que a perpassa de Gênesis a Apocalipse, o amor de Deus revelado, que envia no tempo certo da história o seu Filho para nos resgatar da maldição e da falência ocasionadas pelo pecado.
Todo o texto bíblico tem relação com outros textos bíblicos. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Na sua própria Bíblia. Se você observar a nota de rodapé, a sua Bíblia vai te levar para outros textos bíblicos. Ou existem outras Bíblias chamadas Bíblias de concordância. Essas Bíblias de concordância são muito mais exaustivas nisso. Cada versículo bíblico e cada palavra é importante. Ela já te dá as correlações com inúmeros outros textos bíblicos. Mas toda Bíblia, por mais simples que seja, essa Bíblia aqui, ó, letra maior, que custa 20 e poucos reais, a nota de rodapé dela aqui, ó, é cheia de referências. Quando eu vou ler no texto aqui, aparecem umas letrinhas A, B, C, D, tudo pequenininha. Quando eu olho na nota de rodapé, essas letrinhas me conectam com outros textos bíblicos conectados, interligados com esse texto bíblico. Lucas capítulo 24. Jesus ressuscitou, vimos domingo passado. Ele se encontra com 2 discípulos indo para a aldeia de Emaús. Esses 2 discípulos não reconheceram Jesus. Lembra disso? O que Jesus fez? Ele explicou de Gênesis até Malaquias tudo o que estava escrito a seu respeito, dizendo que o Messias deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Olha o que Jesus fez. Ele pegou todo o Antigo Testamento e mostrou exaustivamente, através de uma correta interpretação bíblica, que toda a Escritura do Antigo Testamento fala sobre ele. E toda a Escritura do Novo Testamento fala sobre quem? Fala sobre ele. E as implicações de sua morte e ressurreição para a nossa nova vida ligada nele. Então toda a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você está lendo um texto, é importante que você, num determinado momento, observe um outro texto correlacionado para que a leitura do seu texto fique cada vez mais clara. Quando eu vou ler textos correlacionados, siga essa sequência. Por favor. Eu estou ensinando para vocês uma metodologia desenvolvida já há mais de 20 anos. Eu já ministrei esse módulo e fui aperfeiçoando ele umas 7 a 8 vezes. Siga esses caminhos da forma como estão. E eu te garanto que na medida em que você aprimora o uso dessas ferramentas, você conseguirá ler qualquer texto bíblico com facilidade e fidelidade. Agora preste atenção no que eu acabei de dizer para vocês. Na medida em que você aprimora essas ferramentas. O que é Vanessa? Eu ia falar a outra Vanessa, mas o que as Vanessas farão daqui 2 aninhos e meio? Ou até antes. Vai comprar cada uma bicicletinha pequenininha, com rodinha. E primeiro vai ter que pôr a bebezinha em cima da bicicletinha e segurar a bebezinha para ela ter segurança ali, se sentir firme naquela bicicletinha, e ela vai começar a pedalar. Vai ensinar como é que usa o freio, vai ensinar como é que pedala, como é que vira o guidão. 1 ano e meio, 2 anos depois, talvez compre uma bicicletinha um pouco maior, mas ainda com rodinha. Seguindo a lógica. Passa 1 ano e meio, 2 anos, tira uma rodinha. Alguns pais mais corajosos tiram as 2. Levam para um lugar gramado, porque se tiver 1 ou 2 tombos, rala menos, porque ralar vai ralar. Rala menos. A criança começa a dar aqueles movimentos, se sentindo um pouco mais segura. Só com o tempo, você solta a criança numa calçada relativamente tranquila. Para você liberar aquela criança andando na rua, tem que ser depois que você andou muito tempo com ela num bairro tranquilo, sem muito movimento, etc, etc. E você sabe que aquela criança está amadurecida e atenta a todas as leis de trânsito. Percebe que para uma criança desenvolver uma simples ferramenta, que é o uso de uma bicicleta com segurança, a gente tem que passar por uma curva de aprendizado. Como é que passa por essa curva de aprendizado? Experiência. Então eu estou dando a vocês ferramentas. É importante que vocês já estejam utilizando essas ferramentas na leitura bíblica diária, na sequência em que estão. Vocês vão chorar, vão gemer, vão achar que não vão dar conta, vão querer desistir, mas perseverem. E na medida em que vocês perseverarem,
e ficarem mais hábeis no uso dessas ferramentas, vocês vão perceber como elas se tornarão intuitivas. Quem aqui hoje pensa em colocar a chave no carro para ligar o carro? Quem aqui hoje pensa em pisar o freio, antes de pisar no freio? Quem aqui, se tem um carro manual, ainda pensa em pisar na embreagem antes de passar a marcha? A gente não pensa mais nisso, porque já se tornou algo que faz parte de nós, é intuitivo. Na medida que vocês amadurecerem no uso dessas ferramentas, elas se tornarão intuitivas e vocês nem pensarão mais nelas. E agora, eu vou dar a vocês aquilo que eu considero a ferramenta mais importante para entender a Bíblia. E é a que vocês mais vão relutar em desenvolver no dia a dia. Agora, se você perseverar em desenvolver essa ferramenta, você compreenderá a linha de raciocínio e os argumentos principais e secundários do autor. Você vai enxergar o texto, o esqueleto do texto. E mais do que isso, você vai conseguir se tornar alguém que prepara estudos, que dá estudos bíblicos, que lidera grupos pequenos, lidera discipulados, que prega a Bíblia em seu ambiente de trabalho, que dá aula de escola dominical, que pode pregar num púlpito. Desenvolva essa ferramenta, que é dividir o seu texto em argumentos. E aqui eu vou dar o primeiro exemplo, que é o texto que nós lemos, o Salmo 23. Nós podemos ler o Salmo 23 como lemos, ou você pode ler o Salmo 23 dividindo-o em frases principais e secundárias. O Senhor é o meu pastor. Qual é a frase dependente? Nada me faltará. Ele me faz repousar. Qual é a frase secundária? Em pastos verdejantes. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele me leva para junto de águas de descanso. E ao me conduzir às águas de descanso, o que esse pastor faz? Ele refrigera minha alma. Naquele dia de sequidão, de cansaço existencial, de sofrimento, e a gente passou um período de seca intenso, que aquilo que a gente mais queria era uma água refrescante, aquele banho gelado, gostoso, para ter um pouco de alívio, porque Deus é nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma, porque Deus é o nosso pastor, Ele nos guia pelas veredas da justiça, Ele nos confere dignidade, honra, segurança em Cristo Jesus. Tudo isso Ele faz por amor ao seu próprio nome, porque Ele é fiel. Note que eu coloquei o Ele me faz repousar, o leva-me para junto e o guia-me pelas veredas da justiça, como frases dependentes do Senhor é o meu pastor. Porque o pastor faz isso pelas ovelhas. O pastor do Salmo 23 é aquele que leva seu povo aos pastos verdejantes, que leva seu povo às águas de descanso e que protege o seu povo pelas veredas da justiça, dos perigos do dia a dia. Esse pastor está conosco o tempo todo, a ponto de, ainda que nós andemos por onde? Pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer. E por que nós não tememos? Porque Ele está conosco, Ele é o nosso pastor. E porque Ele é o nosso pastor, o bordão e o cajado dele nos consolam. E aí o Leandro está lendo esse texto, e ele se pergunta, o que é bordão e cajado? E ele vai estudar num dicionário que bordão e cajado são ferramentas utilizadas pelo pastor do século X a.C. Duas ferramentas. Uma ferramenta conduzia as ovelhas, a outra ferramenta feria e puxava as ovelhas. Como assim? Ovelha é bicho bobo, viu, gente? Ovelha enxerga mal. Acho que é por isso que a Bíblia chama a gente de ovelha. A gente é meio bicho bobo mesmo. A gente teima em amar Cristo, a gente teima em descansar nele. Então a ovelha se perde uma vez, o pastor vai lá, puxa ela. A ovelha se perde duas vezes, o pastor vai lá, puxa ela. Na terceira vez, o pastor pega o bordão dele e quebra a pata da ovelha. Radical, né? É instrumento de dor. Ele traz a ovelha para perto de si, faz a atadura e cuida dessa ovelha pertinho dele, em todo o seu processo de restauração, de modo que, quando essa ovelha está completamente curada, ela entende que não há lugar mais seguro que estar próximo ao seu pastor.
Então, bordão e cajado são instrumentos de disciplina. Andar pelo vale da sombra da morte simbolizam as inúmeras dificuldades que a gente enfrenta. E nós sabemos que por meio dessas dificuldades, o nosso pastor está nos moldando, está no controle, está cuidando do seu povo. Por isso que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente sabe que o bordão e o cajado dele estão exercendo maturidade em nossas vidas. E a gente não precisa temer, porque ele nunca vai nos desamparar. Ele está sempre conosco. Observe quando você faz isso com o texto. Você pega seu texto, divide ele em frases, dá um espacinho ali no computador, no seu celular. Eu fiz isso no celular, gente, para mostrar para vocês. Frases principais, frases secundárias. Note os pontos. Ponto número 1. Se você quer preparar uma mensagem. Ponto número 1. Os atributos de um bom pastor. Ou os atributos de Deus como nosso pastor. Em primeiro lugar, Ele sacia a nossa fome. Nos leva para os pastos verdejantes. Ele nos é suficiente. Em segundo lugar, Ele mata a nossa sede existencial. Ele nos leva para as águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Tempo de dificuldade, de sofrimento, de provação, tempo de angústia, nós podemos ir até Ele, na certeza de que Ele jamais nos desamparará. Esse pastor nos confere dignidade. Ele nos dá justiça. A justiça de Cristo é aplicada a nós. Ele nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros. Esse Deus em Cristo nos mostra através de sua palavra como nós devemos andar nesse mundo marcado por tanta confusão. Ele nos dá direção. Ele é fiel. É isso que o pastor faz. Mata a fome, sacia a sede, dá direção, confere dignidade. Um outro atributo desse pastor, ele não nos deixa desamparados. Ainda que nós enfrentemos tribulações, vale da sombra da morte, podemos ter certeza de que Ele está conosco e de que Ele utiliza essas dificuldades para gerar um bem muito maior em nossas vidas. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí você conecta, olha o texto correlacionado, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Divida o seu texto em frase. É o trabalho que você mais vai relutar em fazer. Mas quando você o faz, você enxerga os argumentos principais e secundários do autor. Mas eu tinha terminado o salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí a Margarida vai pensar, gente, o que significa esse versículo 5? Eu preciso estudar. Aí ela vai estudar um pouco um comentário bíblico do Salmo. E ela vai observar que era muito comum, nas guerras de antigamente, quando um rei vitorioso conquistava o território inimigo, ele preparava uma refeição da vitória. O rei perdedor e os generais perdedores eram postos à mesa daquela refeição. Os seus polegares direitos eram cortados, para que eles não pudessem mais empunhar uma espada. Eles eram humilhados. Aquele rei vitorioso, assentado à ponta da mesa, num determinado momento, diante dos seus adversários, entrava o sacerdote com um chifre de um carneiro, de um animal. Dentro daquele chifre havia o óleo da unção, e aquele óleo da unção era derramado sobre a cabeça daquele rei, consagrando-o, ungindo-o como Senhor agora daqueles territórios conquistados. Olha o que o pastor faz por nós. Ele nos confere salvação, libertação, triunfo sobre o mal. Agora, esse salmo está falando da gente? Sim. Só que esse salmo fala muito mais sobre outra pessoa. Esse salmo fala sobre Jesus Cristo. Porque o Salmo 22, o anterior a esse, é o salmo do servo sofredor, onde um homem está sendo humilhado e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 fala sobre Cristo. Ele é o homem que através de sua morte e sofrimento, recebeu agora do seu Pai toda a honra, toda a glória, todo o poder,
sobre todas as outras autoridades. E estando em Cristo, nós agora somos beneficiados por seu triunfo, por seu reinado. Nós temos a certeza de que reinaremos com Cristo. Por isso que ele conclui dizendo que a bondade e a misericórdia. E olha o advérbio que ele coloca: certamente. Certamente. E o verbo no futuro: me seguirão. Eu tenho a certeza que não importa o que venha a acontecer, o que os dias futuros me reservam, eu tenho a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus jamais me desamparará. E a conclusão é: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salvação eterna. Porque eu tenho um Deus que é um bom pastor. Eu sei que eu serei nutrido, eu serei saciado, eu sei que eu tenho a minha justiça realizada nele. Eu sei que ainda que eu enfrente provações e dificuldades, todas elas cooperam para o meu bem e esse Deus jamais me desampara. Eu sei que eu experimento vitória na vitória dele. E eu sei que porque eu experimento vitória na vitória dele, eu tenho esperança de vida eterna. Eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Percebe que quando você divide o texto em frases, você começa a fazer perguntas, você começa a argumentar. E o texto responde, gente. Você deve estar pensando: nossa, pastor, esse trem parece ser difícil demais. No começo é. Porque se eu pegar essa criança e colocar ela em cima de uma bicicleta sem rodinha agora, talvez não será difícil, será impossível. Mas na medida que ela vai desenvolvendo a bicicletinha com rodinha e vai amadurecendo e vai adquirindo habilidades, a rodinha pode ser tirada. E daqui um dia ela está correndo aí, ó, andando para um lado para o outro de bicicleta. Um outro texto, 2 Timóteo. Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem cansado, desanimado, pensando em desistir do ministério pastoral, porque o ministério pastoral é água com açúcar, né, Alex? O povo vê as pingas que a gente bebe, não vê os tombos que a gente leva, né? Que, como diz o bom goiano, o ministério pastoral é água com açúcar. Timóteo está pensando em desistir, e aí Paulo escreve a segunda carta, para estimular Timóteo. E olha o que Paulo diz a Timóteo: quanto a você, meu filho na fé, permaneça naquilo que aprendeu. E isso que você aprendeu, Paulo diz, você acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu. E aí Paulo traz a memória a Timóteo, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Essas sagradas letras, que a Bíblia é sagrada, podem torná-lo sábio, te ensinar a viver as dificuldades do dia a dia. Porque você gozou da salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha os argumentos principais e secundários de Paulo. Timóteo, fica firme naquilo que você conhece. E aquilo que você conhece desde berço. No capítulo 1, Paulo falou sobre Lóide e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo, que ensinou ele a Bíblia Sagrada. E olha o que Paulo vai dizer agora a Timóteo no versículo seguinte. Paulo vai dizer: toda a Escritura é. Olha o verbo no singular. É inspirada por Deus e útil. Olha a importância de você dividir o texto. Você está enxergando, está vendo, Alex? Os subargumentos de Paulo. Olha que bonito. Ela é útil para quê? Para me ensinar, mostrar o caminho, para me repreender, puxar minha orelha, para me corrigir. Estou andando por uma rota de forma involuntária, perdido. A Escritura serve como GPS. Você está perdido, faça o retorno tantos metros adiante, para me corrigir e para me educar na justiça, me ensinar como viver para a glória de Deus. Olha a conjunção conclusiva, gente, explicativa. Olha a própria Bíblia explicando a Bíblia. O propósito da Bíblia é a fim de que o servo de Deus. A Bíblia não tem como propósito principal edificar o ímpio. O ímpio não conhece a palavra de Deus.
O ímpio não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus para o ímpio parece uma loucura. A Bíblia tem um destino. Quais são os destinatários da Bíblia? Os servos de Deus. Aqueles que confiam em Cristo. Aqueles que nasceram de novo. Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pergunta. Pastor, Paulo está dizendo que eu vou ser perfeito nessa vida? Olha a importância de você dividir o texto em frases. Você começa a perguntar, peraí, Paulo está falando que o propósito da Bíblia é que eu seja perfeito e perfeitamente habilitado? É possível ser perfeito nessa vida? Gente, parece que a resposta já é natural, né? Não, eu sei que eu não vou ser perfeito nessa vida. É só quando eu estiver com Cristo. Então por que Paulo colocou essas palavras? E aí você vai pegar a Bíblia com a versão diferente, que você já fez no passo anterior. E você vai ver lá uma outra tradução dizendo, para que o crente seja maduro e viva como gente grande. A palavra perfeito e perfeitamente habilitado pode ser traduzida pelo sinônimo maturidade. O propósito da Bíblia é que eu e você cresçamos, amadureçamos para cumprir a nossa missão como sal e luz, realizando a obra que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que andemos nela. Vamos criar um esqueleto de um sermão aqui agora? Você é líder de um pequeno grupo. Você está estudando no seu pequeno grupo a segunda carta de Paulo a Timóteo. Aí o ele está naquela correria do dia a dia. Eu preciso preparar o estudo para amanhã. Deixa para a última hora, para amanhã, para depois de amanhã. Ele já sabe que vai pregar 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. Ele leu o texto, leu outra versão do texto. Conheceu as palavras que ele não sabia, em dicionários, em outras versões. E agora ele está estudando o texto e vai dividir em frases. Paulo está escrevendo para quem, gente? Um jovem desanimado, um jovem cansado. Recomendações aos que pensam em desistir. Auxílio aos cansados. Orientações aos sobrecarregados. Receita para os abatidos. Qual que é a primeira receita para os abatidos, Djalma? Lembre de quem você é. Você foi alcançado por Cristo. Você foi salvo. Você foi amado. Você foi escolhido por Ele. A palavra de Deus um dia te alcançou. Se você não foi alcançado na infância, não foi salvo na infância, houve pessoas que Deus levantou para pregar o Evangelho para você. Você teve contato com a palavra de Deus, essa palavra de Deus te instruiu, te orientou, te levantou, te deu clareza. Lembra de quem você é. Você conhece as sagradas letras. Essas sagradas letras não só foram a fonte para revelar a obra de Cristo te salvando, mas essas sagradas letras te levantaram em tantas outras situações. Não se aparte da Bíblia, porque em segundo lugar, o segundo remédio dessa receita para os abatidos, lembre-se do poder da Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada, é a voz de Deus, é o sopro de Deus. Todos os outros livros, autoajuda, métodos de coaching, são como cisternas rachadas. Você vai lá para matar a sede, mas você vai sair com sede, porque é sorrisal, é alívio momentâneo para uma doença grave. Sua doença grave só pode ser resolvida na palavra de Deus, porque só ela é útil para te ensinar, te levantar, te corrigir, te mostrar seus erros, te orientar, te estimular, porque ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus tem um propósito. Olha a conjunção explicativa. O propósito da palavra de Deus é para que a gente seja maduro. E nessa vida você vai enfrentar dificuldades, lutas, provações, adversidades. Mas Deus nos deixou a palavra dele. E essa palavra vai nos conduzir da infância ao amadurecimento. Então olha para essa palavra, volta para essa palavra, medita nessa palavra, conheça essa palavra. Leia essa palavra todos os dias, porque ela vai te alimentar, ela vai te animar, ela vai te instruir, ela vai te fortalecer, ela vai te direcionar, ela vai te salvar.
E ela vai te fazer crescer. E aí, o ele terminou. Eu fiz isso em quantos minutos? 3 a 5 minutinhos? O ele terminou. Você está num pequeno grupo da sua casa. E começa a perguntar, Leandro, por que a gente fica tão pouco tempo em relacionamento com a palavra de Deus? Ah, porque a vida é corrida. Ah, o outro, porque a gente é sem vergonha mesmo. Ah, porque a gente corre atrás do dinheiro. Ah, porque a gente está vivendo com pouca fé mesmo. A gente está esfriando. João, o que a gente tem que fazer para reverter esse quadro, uma vez que a gente está vivendo uma realidade de tanto crente doente, sem fé? Poxa, precisamos voltar a ter intimidade com a palavra. Alex, e aí, nessa correria do dia a dia, onde é difícil trazer sustento para a família, como é que a gente pode priorizar a palavra em nossas vidas? Donizete, como é que deve ser nossa rotina com a Bíblia? Porque alguns têm a mente boa de manhã, outros demoram para acordar. Para outros, ler a Bíblia é bom depois do almoço. Para outros, é no final da noite. Mas outros, se lerem a Bíblia à noite, não vai lembrar de nada porque já vai ler dormindo. Quantas vezes a gente tem que ler a Bíblia? Como é que a gente lê a Bíblia? É só para cumprir um evento do dia? Percebe o tipo de conversa que vai marcar aquele pequeno grupo? Quem aqui tem um testemunho para dar de tempos difíceis, de desânimo, de cansaço, e foi revigorado por um conselho de alguém que te trouxe de volta para a palavra? Quem aqui foi revigorado pela palavra? Você tem alguma experiência para contar? Percebe, gente? A divisão em frases te faz enxergar os argumentos principais e secundários do autor. Mas você vai dividir o texto em frase depois que você já conhece o pano de fundo, que você já conhece o significado de todas as palavras, depois que você já leu o texto em 2, 3 versões. Essa divisão em frases? Essa divisão em frases, você não vai, nesse momento, você não vai fazer nada em termos de pensar em pregação. Você está estudando o texto, enxergando os argumentos do autor, principais e secundários. Só que, naturalmente, na medida em que você vai andando de bicicleta e ficando mais maduro, e eu lembro de você e da Carita Custosas, tirava a mãozinha do guidão. Você vê, eu tenho 45 anos, até hoje o molengão aqui não tem coragem de tirar a mão do guidão. Então é que vocês são mais experientes. Então, na medida em que eu uso essas ferramentas, hoje, nesse passo, eu já fico enxergando, Alex, ó, nesse momento eu já enxergo o esboço do texto. Os pontos principais e secundários. Mas o correto é você se segurar nesse início para enxergar mesmo só os argumentos principais e secundários do autor. Depois você pode fazer o esboço. Ou na medida que você adquirir experiência no uso dessa ferramenta, aí você já vai começar a ver o esboço do texto certinho, criar os pontos, subpontos. Isso é gostoso demais. É viciante, mas é um vício bom, viu? E por fim, gente, eu coloquei Filipenses 4, versos 4 a 7. O texto fala para os ansiosos, viu? Para os preocupados. Para nenhum de nós aqui nessa manhã. O texto fala para aqueles que vivem sobrecarregados. Olha o que Paulo diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Nossa. Paulo já entra chutando a porta. Você precisa ser um cristão continuamente contente. Alegria. Lembra que a gente vai estudar livros inteiros? Você vai ficar com raiva de Paulo, porque Filipenses tem 4 capítulos e ele usa a palavra alegria e suas variantes, alegrai-vos, 16 vezes. Em 4 capítulos. Paulo está preso, abandonado por boa parte das igrejas que ele plantou, com restrição de alimento, passando dificuldades das mais diversas, arriscado ser decapitado, ser condenado, e ele escreve 4 capítulos e diz 16 vezes: crentes, alegrai-vos. E se tem dúvida, é sempre. E alegrar em quem? No Senhor. Ficou em dúvida? Outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete a expressão. E a palavra alegria aqui pode ser também traduzida por tenha contentamento.
Tenha um coração sossegado, descansado em Deus, contente em Deus. Quando ele fala no Senhor, lembre-se do que Cristo fez por você. Quem você era, onde Deus te colocou. Essa obra de salvação completa e maravilhosa que nunca será perdida. E Paulo diz, é importante que a gente viva assim, porque outras pessoas convivem com a gente. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Gente, esses dias eu estava com um amigo num carro, ô Djalma. Nós fomos para o Morro da Capoava orar. E voltando do Morro da Capoava, já é um senhor mais avançado. Ele falou, Renato, dirige meu carro. Você conhece as ruas aí, os atalhos e tudo? Peguei o carro, o telefone tocou. Ele atendeu pelo Bluetooth do carro. 2 minutos daquela conversa, eu falei, eu vou entrar em depressão. A pessoa que estava do lado de lá, tudo é difícil, sabe? Eu falei, quem é essa aí? Ah, é minha irmã. Mas ela é um pouco queixosa, né? A pessoa disse, um pouco não. A vida dela é assim. É só murmurar. É só se queixar. É só apontar o que está difícil nela e na vida dos outros. E é crente. Gente, isso destoa com a nossa confissão de fé. Paulo está dizendo, o nosso equilíbrio, nossa alegria, o nosso contentamento precisa ser conhecido por todos. A melancolia, o queixume, a murmuração são incompatíveis com a obra que Cristo realizou em nossas vidas e o destino que nos espera, que nos está guardado. Para que a gente viva nessa perspectiva da alegria, do contentamento, é que Paulo diz, perto está o Senhor. Com isso, Paulo está dizendo 2 coisas. Deus está perto, observando nossas queixas, nossas murmurações, ou Deus está perto, nos sustentando, nos fortalecendo, para que a gente vença a murmuração e o queixume. E normalmente, por que a gente se queixa e por que a gente murmura? Por que a gente se queixa e por que a gente murmura? Nós nos queixamos e murmuramos por insatisfação. Mas o que está por trás da insatisfação? Problemas. Reais ou criados. E que a gente amplifica. É por isso que Paulo diz, não fiquem preocupados. Com o quê? Olha como esse jogo de palavras tem relação com alegrem-se sempre. E agora, não fiquem preocupados com coisa alguma. Tudo bem. Porque se eu ficar preocupado, eu vou murmurar, eu vou me queixar, vou ficar insatisfeito. Eu vou aderir à filosofia do Mr. Hyde, lembra do desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Então, como é que eu vou vencer esse ingresso na escola do Mr. Hyde? Paulo ensina a receita para vencer a preocupação, gente, em tudo. Olha o jogo de palavras. Alegrem-se sempre no Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus. O quê? Os pedidos de vocês. Como é que eu levo minhas preocupações e meus pedidos a Deus? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Paulo nos deu a receita para a vitória sobre a preocupação. Orar, suplicar, agradecer. Ir até o rei, lançar a ele, no trono da graça dele, todas as nossas necessidades, olhar pelo retrovisor para tudo que ele fez por nós até aqui, agradecendo, trazer à memória a fidelidade dele. Quando nós, no lugar de murmurar, queixar, chorar, sermos ranzinzas, levamos tudo a Deus através da oração, da súplica e da gratidão, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente, emoções e raciocínio.
Porque você percebe como a preocupação e a murmuração transtorna a gente? O nosso pensamento começa a ser cadenciado naquele loop, só de coisas ruins, só de coisa ruim. A amargura faz isso com a pessoa. Você só fica pensando no mal do que o outro fez a você. E você nota que o seu pensamento está adoecido. E aí você nota que seu corpo começa a adoecer, suas emoções, sua imunidade baixa. A preocupação nos destrói. Por isso que Paulo fala que Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente, nossa psique, nossa saúde em Cristo Jesus. O Kênio está liderando um pequeno grupo, estudando carta de Paulo aos Filipenses. Olha que assunto importante. Gente, amanhã, hein? Nós vamos conversar sobre um assunto que não tem importância nenhuma. Como vencer a preocupação. Como deixar de sermos murmuradores, reclamões e aprendermos a alegria que vem do Senhor. Em primeiro lugar, a alegria é uma ordem de Deus. Alegrem-se, isso é imperativo, sempre no Senhor. Segundo lugar, nossa alegria é um belo testemunho a todas as pessoas que nos cercam. As pessoas que nos veem, elas fazem uma leitura. Até que ponto a nossa fé realmente nos impactou. Eu ouvi um podcast de um ex-muçulmano essa semana. O cara leu o Alcorão 250 vezes. Aí ele diz, quando Deus me alcançou e me transformou, todos os meus amigos e parentes muçulmanos chegaram em mim e disseram, esse Deus que te mudou deve ser muito poderoso mesmo, hein? E aí ele começa a falar quem ele era em Cristo Jesus. E quem ele era, um homem bomba, atos terroristas e uma série de coisas. Ele procurou a morte, ele vai contando tantas vezes, e a morte se afastava dele, a morte fugia dele. A ponto dos próprios parentes e amigos muçulmanos testificarem, esse Deus que mudou a sua vida, ele é poderoso mesmo, hein? O nosso contentamento, a nossa alegria, mesmo diante das dificuldades, das provações, é um testemunho poderosíssimo às pessoas que nos cercam. Mas é difícil demais vencer essa preocupação. O Senhor está perto de você. Ele te consola, Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te fortalece. Ele vai guardar você até o fim. Tudo bem, mas como é que eu venço essa preocupação? O Kênio diz, há uma receita simples, que a gente tem praticado pouco. Irmos até o nosso Rei e levar toda a nossa preocupação até Ele. Como? Oração, súplica e gratidão. Vamos conversar aqui rapidamente sobre esses 3 pontos. Quando a gente ora, nós reconhecemos que há um Rei, que nosso Senhor e Salvador nos transformou, que é quem nos dá o pão de cada dia, alimenta as aves do céu, veste as flores do campo. É aquele que nos ama como filhos, que nunca nos desamparará, que prometeu que ainda que uma mãe esqueça o bebê que está amamentando, Ele nunca vai nos abandonar. Quando a gente suplica, a gente geme, a gente chora, a gente desabafa diante dEle, na certeza de que o Rei nos ouvirá. Agradecer é você olhar pelo retrovisor e trazer à memória todo o bem que Ele fez, porque Ele nunca te desamparou e Ele promete que nunca te desamparará, que as misericórdias dEle se renovarão e te sustentarão até o fim. E quando nós fazemos isso, a gente começa a experimentar algo diferente. A paz de Deus. O Rivotril não vai dar isso aqui. Por mais que o tratamento psiquiátrico, a terapia, em muitos casos, vai te oferecer boas ferramentas, seja muito importante, ela não vai conseguir substituir isso que só Deus pode dar. É sobre-humano. Ter a sua mente, suas emoções blindadas pelo poder divino. Isso excede todo entendimento. E aí o Kênio está no pequeno grupo. Tem uma tarefinha para essa semana, quem topa? Semana que vem cada um vai dar um testemunho aqui. Nós vamos todo dia, cada um vai escolher o seu horário, para ter um tempo para nós irmos até o trono, até o Rei, e desabafar com Ele todas as nossas dores, tudo que nos preocupa.
Só que nós vamos ter o mesmo tempo desabafando, nós teremos agradecendo, trazendo à memória tudo aquilo que ele fez. Você vai escrever todas as suas preocupações e você vai escrever todos os seus motivos de gratidão. E todo dia você vai levar as suas preocupações a Deus. Todo dia você vai trazer também a Ele as suas gratidões de todo o bem que Ele fez. E na semana que vem vocês vão dar um testemunho para falar o que aconteceu com o coração e com a mente de vocês. Vamos fazer essa tarefa? Olha o que acontece quando a gente divide o texto em frases. Gente, é bacana isso, não é? É muito gostoso. Ah, não dá mais não, terminou. Nosso tempo já era. Aguentam? Aguenta? Último texto, aguenta? Vamos lá. Efésios 5. Portanto. É o que isso aqui? Conjunção? Está concluindo, hein? Conclusiva. Conjunção conclusiva. Então vai ter que ler os versículos anteriores. O que Paulo está dizendo antes? Não seja igual aqueles crentes que estão vivos, mas parece que estão mortos. Já viu uns crentes que parece que a gente morta? Dá mau testemunho, murmurador, é um crente que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não cresce. Nos versos anteriores, Paulo está falando isso, chega de ser gente assim. Parece pior que o ímpio. E aí Paulo diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam, não como tolos, olha o mas, conjunção adversativa, como sábios. Como é que eu vivo como sábio? Aproveitando bem o tempo. Como é que eu vivo com sabedoria? Sabendo que eu vivo dias maus, o mundo jaz do maligno. E aí Paulo diz, como é que eu vou viver com sabedoria? Não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vamos conversar com um texto aqui? Dividir em frases, né? Paulo está dando uma ordem. Parem de viver como tolos. Como é que eu paro de viver como tolos? Aproveitando o meu tempo. Fazendo o resgate dos meus segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Minha vida é curta. E essa única e preciosa vida, eu preciso vivê-la para a glória de Deus. Além disso, eu vivo em dias maus. O mundo jaz no maligno. Gente, eu não sei o que vocês pensam, mas a vida que a gente vive é ruim demais. Eu convivo com os crentes que gostam desse mundo, eu falo, que crente é esse? Porque viver nesse mundo aqui, gente, é muito sofrimento. É pobreza, é traição, é desigualdade, é doença, é morte, é pedofilia, é o avanço da iniquidade, ideologias do inferno, cooptando governos, nações, escolas. Você vê filmagens agora de mulher com 2 coleiras, com 2 guias, e cada homão de 40 anos de idade são naquelas coleiras andando de 4 num shopping center. Que mundo ruim que a gente vive. Difícil. E é por isso que a convocação de Paulo é urgente. Sejam sábios. Porque tem muito crente que está igual a mulher de Ló. Se Deus voltar agora, vai ficar olhando para trás. Não me tira daqui não. Por favor, meu coração está aqui. Então Paulo diz, sejam sábios. E como é que eu vivo com sabedoria? Como eu vivo com sabedoria? Me enchendo com o Espírito Santo. Note que Paulo faz um jogo de palavras aqui, ó. Não se embriaguem com vinho. Paulo compara o homem tolo, o homem ímpio, a um ébrio. Aquela pessoa que para nos bares, se excede no uso do álcool e vai perdendo o discernimento, a lógica, a coordenação motora. Ele vive uma vida vexatória. Ele destrói os bens, os recursos, a família, a saúde. Paulo diz, assim é o crente, que vive de forma tola, parece um bêbado, um ébrio. Agora um crente que quer viver com sabedoria, ele procura viver de tal modo, se enchendo com o Espírito Santo, ou vivendo de modo que Deus o enche com o seu Espírito Santo. E como nós vivemos de tal maneira que Deus nos enche com o Espírito Santo? Olha os argumentos de Paulo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Como ele está falando de cânticos espirituais, então a gente tem que cantar e louvar com o coração ao Senhor. Pergunta: quem aqui em casa, em sua casa, celebra com a família diariamente desse jeito? Com hinos, cânticos espirituais? Quais famílias aqui se reúnem diariamente para cantar e louvar o Senhor com o coração? Por isso que a gente vive como tolo. Porque na medida em que a gente abre a Bíblia, canta a Bíblia, ora a Bíblia, celebra a Bíblia em família, o Espírito Santo fortalece aquele lar. Em segundo lugar, Paulo diz que a gente vive cheios do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo. Quem aqui reúne a família todos os dias para agradecer a Deus por toda a misericórdia e bem que Ele tem feito? Por isso que nós vivemos como tolos. E por fim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como é que nós vivemos de tal modo que somos cheios pelo Espírito Santo? Quando vivemos uns para servir aos outros. O marido vai morrer por sua mulher, se necessário for, como Cristo morreu pela igreja. A mulher se sujeitará ao seu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Os pais instruirão os filhos e os disciplinarão no temor de Cristo com amor. Os filhos honrarão seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhes vá bem e eles tenham vida longa sobre a terra. Os funcionários trabalharão em suas empresas, não para homens, mas para o Senhor. Não imprimirão trabalhos da faculdade utilizando a tinta da empresa, escondido do chefe. Serão honestos, honrarão seus horários, serão verdadeiros, justos no que fazem. Os patrões tratarão seus funcionários com dignidade, com respeito, porque são seus irmãos em Cristo. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo. Aí você pergunta: nossa, parece que a gente não está vendo isso. Por isso que nós somos uma multidão de tolos, parecendo mulheres de Ló. É por isso que Paulo disse nos versos anteriores: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos. E aí depois ele fala: portanto, tenham cuidado como vocês estão vivendo. Não vivam como os tolos, mas sejam sábios. E há uma necessidade urgente de vocês serem sábios, porque os dias são maus. Cuidado, não se embriaguem com vinho. Tem uma multidão de gente que se diz crente, que está igual aos ébrios desse mundo. Como nós devemos viver? Vivendo de tal modo que Deus nos abençoe e nos encha com a presença dEle. Como é que é esse estilo de vida? 3 formas: a Bíblia e a celebração em nossos lares. Segunda forma, gratidão contínua em nossos lares. Terceira forma, serviço uns aos outros em nossos lares. Você vai falar: mas Paulo está falando de família? Olha o versículo seguinte, que é o versículo 22 de Efésios 5. Paulo fala das mulheres, como elas devem tratar os maridos. No verso 25, Paulo fala aos maridos, como eles devem tratar as mulheres. No capítulo 6, Paulo fala aos filhos, como devem tratar os pais. No versículo 4 do capítulo 6, Paulo fala aos pais, como devem educar os filhos. No versículo 5 do capítulo 6, Paulo fala aos funcionários, como devem trabalhar. Depois, Paulo fala aos patrões, como devem tratar os funcionários. E toda essa relação familiar e social é regida pela ordem. Tenham cuidado como vocês estão vivendo. Vivam como sábios. Então, quando você divide o texto em frases, você enxerga: eu vivo como sábio, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo através de Cristo e sujeitando-nos uns aos outros, no temor do Senhor. É isso, gente. Fácil. Eu acho, hoje, é igual perguntar para o Leandro: Leandro, é fácil abrir a barriga de alguém e fazer uma operação? Uma cirurgia? Mas o rapazinho aí com cara de 16 anos, e hoje já passou dos 30, né, velhinho? Ou não? Passou dos 30? Rapaz, mas você está inteiro, hein? Depois você traz uma água do seu banho lá, um baldinho.
Presta para nós, banhar com ela também. A fórmula da juventude. Leandro passou aí algumas décadas estudando, até chegar ao corte. O que fazer ali dentro? Quais são os órgãos humanos? 6 anos na faculdade. Depois, mas quantos anos de trabalho ali, de plantões, de sofrimento, acompanhando outros cirurgiões. O Marcelo, meu filho, termina oftalmo ano que vem. Quando começou a oftalmologia, ele falou, pai do céu, o que é isso? Parece que eu comecei a faculdade de medicina de novo. É tudo diferente. E aí é das 6:30 da manhã, às vezes chega em casa 10 da noite, estudando só o olho, para agora conseguir fazer catarata. Nem sonha ainda em retina, que é muito mais complexo. Então essa ferramenta eu acho fácil, porque eu já faço uso dela há no mínimo uns 15 anos. Mas eu comecei ali caindo da bicicleta, né? Tirei a rodinha, ralei o pé. Mas agora dá para tirar só um braço, viu, Érica? O outro ainda vai demorar um pouco, tá? E será assim com vocês, gente. Daqui uns dias vocês vão estar tirando os 2 braços aí, andando na bicicleta, fazendo as travessuras. Façam isso. Procurem seguir essa sequência aqui, ó, no estudo do texto. Conhecer o pano de fundo, ler o texto, tirar suas dúvidas sobre as palavras que você não conhece, ler ele em outras versões. Quando você começar a estudar o seu texto, crie o seu sistema de legendas, verbos, as conjunções adversativas, explicativas, conclusivas. Marque as palavras que se repetem. Alguns textos não terão palavras repetidas. Veja os outros textos que podem te ajudar a compreender melhor o seu texto. E, por fim, divida seu texto em argumentos. No domingo que vem, se Deus quiser, o Alex trará uma ferramenta que eu garanto a vocês, é muito mais fácil que essa que eu ensinei hoje. É a necessidade de vocês prestarem atenção aos versos anteriores e posteriores e como eles podem ajudar vocês a interpretar o texto. Vocês perceberam o que eu fiz com Efésios agora? No verso 22 Paulo fala sobre isso, verso 25 ele fala sobre isso, no capítulo 6 ele fala sobre isso. Eu usei os versículos seguintes para tornar aquele texto ainda mais claro, porque faz parte de toda a linha de raciocínio. Moleza. É só vocês começarem. Comecem, em nome de Jesus. Deixe esse professor aqui feliz. Me deixe poder tirar férias e falar, pastor, pode tirar 1 mês de férias que eu vou ficar no púlpito ali, ó. Que bênção, hein? Imagina. Glória a Deus, hein, Léo? Daqui 15 anos, pelo amor de Deus. Ixi, daqui 15 anos eu vou estar com 60 ainda, mas eu quero jubilar lá pelos 74, se Deus quiser. Tem mais chão ainda. Vamos orar então, gente.